Só aguardando um pouquinho até. Ok. Bom dia a todos. Continuando a nossa introdução da disciplina de processos industriais. Então, na aula passada, eu mostrei para vocês algumas estimativas, né, do setor. Peguei alguns dados do site da ABQUIM, Associação Brasileira da Indústria Química. E agora nós vamos voltar a falar daquele primeiro capítulo do livro que eu mostrei para vocês, do livro do Schrev, tá? Indústria dos Processos Químicos. Então, aí, nesse livro, ele traz várias relações, né, sobre a indústria e alguns conceitos iniciais para nós falarmos a mesma língua, né, ao longo das apresentações dos processos produtivos. Então, as indústrias, elas podem ser classificadas, o seu processo produtivo, como processo contínuo ou processo descontínuo. Os processos que são contínuos é aquele no qual você adiciona matéria-prima, ela processa e concomitantemente sai o produto final. Ou seja, eu tenho uma vazão, eu tenho uma taxa de adição e uma taxa de saída. Ou seja, quilogramas por hora, litros por hora, por minutos, por segundos, hectolitros, toneladas por minuto. Então, você tem uma adição. Por exemplo, o próprio, para facilitar a nossa visualização, a moagem da cana na produção do açúcar. Então, a moagem, ela vai... Você tem uma esteira onde adiciona o bagaço, a cana-de-açúcar triturada, passa pela moenda, extrai-se o caldo e já sai o bagaço do outro lado. Então, você tem um processo contínuo, ou seja, sem interrupções, onde eu tenho uma taxa de entrada e uma taxa de saída. Então, não existe uma vazão. Nesses equipamentos que você não para processar, que o processo acontece concomitante à adição, você tem uma maior produtividade, tá? E eles são utilizados para produtos que têm baixa periculosidade. Existem reações químicas existem riscos de contaminação, riscos de explosão, e aí para esses produtos a gente não tem processo contínuo, porque pelo próprio risco dele. Então, por exemplo, quando eu trabalhava na Champa Farmaquímica, nós fazíamos uma reação onde usávamos como catalisador um componente que era extremamente tóxico, né? E que ele, se caso abaixasse, o pH abaixasse a menos de 10, ele libera ácido cianídrico, que é o ácido que foi utilizado na Segunda Guerra Mundial, que é extremamente tóxico. Então, para esses processos que são perigosos, que são inflamáveis, geralmente não faz opção pelo contínuo, porque o contínuo, o sistema de controle é um pouco mais complicado, porque você tem uma taxa de adição e uma taxa de saída concomitante. Tá? Contudo, a maior parte dos processos industriais, eles são contínuos hoje porque tem maior produção. Tá? Você tem maior produção em um menor espaço instalado. Já os processos descontínuos, né, também chamados de processos em batelada, eles são processos que são fáceis de ser adicionados. Então, até falando lá, por exemplo, como eu disse, do caldo de cana, né? Você obtém o caldo de cana e eu vou fazer a fermentação para a produção, por exemplo, do álcool. Se eu tenho um sistema em batelada, significa que eu adiciono o caldo de cana, adiciono a levedura, promovo a fermentação por 6 horas e faço a análise final, verifico qual que é o teor de álcool, o teor de açúcar. Finalizou a fermentação, eu pego esse material e envio ele para a destilação. Se o sistema é batelada, é muito mais fácil o controle, você faz a fermentação, finalizou, você lava o equipamento. Quando é reações muito lentas, por exemplo, reações de polimerização, que podem demorar 12 horas, então você adiciona o material, espera as 12 horas para processar, em seguida você libera. Tá? Então, são processos que têm menor produtividade, porque você adiciona, reage, processa e depois
transfere o material para a próxima etapa. Então, um sistema que é mais fácil de ser controlado, então você usa para materiais perigosos. São sistemas que têm produção, menor produção, mas você consegue fazer com produtos que têm reações dentas. Imagina uma reação de 12 horas, você fazer um sistema contínuo. É quase impossível, né? Embora a fermentação, que tem uma duração média de 6 horas, tem equipamentos que são contínuos, ou seja, você adiciona o caldo de cana numa dorna grande, adiciona o fermento, ele tem uma adição lenta, ocorre a fermentação e o material já sai de forma contínua para ser destilado. Tá? Então, a diferença entre os dois, existem equipamentos que permitem os dois desenhos, né, tanto contínuo quanto descontínuo, mas alguns não, alguns têm suas particularidades que tem que ser apenas contínuo ou apenas descontínuo. A tendência hoje é que os processos sejam contínuos, porque eles geram uma maior produtividade. Industrialmente, para poder facilitar a interpretação, a avaliação, os ajustes industriais, normalmente nós representamos o processo produtivo a partir de fluxogramas. A própria indústria ela utiliza esse fluxograma. Um fluxograma é uma representação coordenada de todos os equipamentos, seja equipamentos com transformações físicas ou equipamentos com transformações químicas. Então, você tem todos os equipamentos, por exemplo, todas as tubulações, interligando os equipamentos, você tem toda a planta industrial. É como se fosse uma planta baixa de uma casa, você tem a planta baixa de uma indústria, onde você especifica tubulação, a tubulação é de água, a tubulação é de rejeito, a tubulação é de recirculação, e ele interliga todas as possibilidades. Então, esse fluxograma ele é fundamental para a indústria, e ele facilita muito o trabalho do industrial. Porque, por exemplo, eu quero fazer uma alteração na minha fábrica, colocar um novo equipamento ou mudar um equipamento. Imagine, aí vai o gerente de produção, o gerente industrial, o responsável pela qualidade, o responsável pela manutenção, e todo mundo andando na fábrica. Olha, essa tubulação, liga o equipamento para outro, e sai todo mundo andando de um lado para o outro para fazer as alterações. Olha que bagunça, né? Então, ao invés disso, o que é feito? Eles pegam esse fluxograma, que geralmente é plotado em uma folha imensa, colocam numa mesa na sala de reunião e lá juntos vão planejando quais são as adequações e os ajustes necessários. Aí depois o responsável pela manutenção vai lá e executa com a sua equipe. Então é muito mais prático, né? Para fazer otimizações de processo, alterações de processo, avaliar, por exemplo, qual etapa que está tendo problema, qual equipamento está subdimensionado ou superdimensionado, o que pode ser feito. Então, os fluxogramas de produção são fundamentais na indústria. Esses fluxogramas, você não encontra eles, né, na internet, porque eles fazem parte do segredo industrial, e ele contém todos os equipamentos, bombas, bombas pequenas para adição de produtos químicos, tudo, tem tudo. O que nós estudamos, os fluxogramas de produção que a gente encontra na internet, que a gente encontra nos livros, são fluxogramas reduzidos, onde tem apenas os equipamentos principais. Tá? Então, o que nós vamos estudar é um fluxograma reduzido, não é um fluxograma real, porque o real ele tem todos os equipamentos, todas as tubulações, todas as saídas de rejeito, né? E o que nós vamos encontrar, não, só tem os equipamentos, não tem muitas tubulações, tem só as vias principais. Mas é a partir deles que vamos sortear o nosso estudo. Então, eu vou apresentar o fluxograma de produção para vocês, e a partir dele nós vamos discutindo como que é feito processos de produção industrial. Tá? E é interessante porque esses processos produtivos, vocês vão ver que eles apresentam uma similaridade muito grande. Você tem a matéria-prima, passa por equipamentos de limpeza, depois equipamentos que condicionam ele, dão a sua propriedade, depois invasa. É isso. A indústria pegar o material, processar ele, dar novas atribuições, ajustar os seus valores para que ele tenha um maior valor agregado. Essa é a proposta, esse é o objetivo da produção industrial. E a gente vai estudar isso a partir desses fluxogramas,
que é um arranjo gráfico onde apresenta esses equipamentos de uma forma organizada conforme eles estão dispostos na fábrica. Então, você tem a sequência, equipamento A, B, C, D, interligados pelas suas tubulações de entrada e saída, tá? Que facilita muito. Nós temos também as plantas piloto, que é um projeto intermediário entre o laboratório e a planta industrial, isso eu já falei no slide anterior, né? Nós temos a escala industrial, que é a maior, é o projeto Fabril. Nós temos a escala piloto, que é uma intermediária, onde eu consigo planejar as alterações em equipamentos em escala piloto, ou seja, se eu tenho um moinho na indústria para moer os materiais, eu tenho um moinho no meu laboratório, em escala de laboratório, eu tenho forno em escala de laboratório, e assim eu faço os testes simulando a minha linha de produção e verificando se a matéria-prima está boa, o corante está bom, o aditivo está adequado, o produto final saiu conforme o esperado, ou fazer mudanças na receita, mudando, por exemplo, fornecedores também, aí eu consigo fazer testes com segurança, sem comprometer minha produção, porque se eu pego um material novo, uma fórmula nova e jogo na produção, o risco de dar problema, você ter que descartar tudo é muito grande. Tá? Então, essas são as plantas piloto, que também eu já tinha falado na aula anterior. Os processos químicos, os processos industriais, eles envolvem, além dos diversos equipamentos, muitos instrumentos de controle, e é justamente esses instrumentos de controle que vai garantir a qualidade da produção. Como eu falei aqui embaixo, ó, tem o laboratório de controle de qualidade. No primeiro momento, a gente sempre pensa, controle de qualidade é o controle do produto acabado, do produto final. Esse é o controle mais importante, porque é onde você garante que o produto sai da fábrica, mas os outros controles são também fundamentais, tá? E porque se você tem uma matéria-prima ruim, você não vai conseguir fazer algo bom. É igual você vai fazer bolo em casa, você vai fazer seu almoço, seu lanche. Se você tem uma matéria-prima ruim, de baixa qualidade, que não é saborosa, por mais que você lute, se esforce, o seu produto final não vai ficar tão bom. Então, para a gente garantir o produto de qualidade no final, tem que fazer matéria-prima que seja boa. Tá? Mas não é só ter a matéria-prima boa. Se você tem a matéria-prima boa, mas deixa o fogo muito alto, deixa cozendo muito tempo, se você não ajusta as etapas do processamento, também você vai ter um produto de qualidade inferior. Então, o controle de qualidade ele é fundamental, é ele que vai liberar para o consumidor final o meu produto. Contudo, se as etapas anteriores não funcionarem, o produto, né, processado da indústria vai chegar no produto final e vai ver que não está bom, a qualidade está ruim. Aí ele pega e reprova todo o material. Veja o quanto de matéria-prima, de tempo, de mão de obra está sendo jogado fora. E você vai esperar o produto sair lá na etapa final, depois de 6 horas de produção, para você conseguir ajustar. Então, a indústria vai ter muita perda, tá? Agora, se o industrial falar assim, não, olha, o produto chegou, tá meia boca, mas vamos liberar. Aí, o que acontece? Por exemplo, o consumidor final, você compra um detergente, tá lá o detergente viscoso, tem uma espumação boa, tá ótimo, ok. Aí você comprou de uma marca, aí no outro dia você vai comprar dessa mesma marca, porque você comprou e gostou, e agora ele está fininho, está pouco viscoso, não tem grossura, não tem bulk. O que você vai fazer com ele? Você vai usar insatisfeito, chateado, e na outra semana, quando você vai comprar uma outra marca. E se essa outra marca for melhor, você vai manter nessa outra marca. Então, hoje, priva-se muito pela decisão do controle de produto acabado, do produto final. Porque se você faz um produto que não tem uma padronização, seja de cor, de viscosidade, de fragrância, de odor, você vai perder o seu produto, o seu consumidor. Porque antigamente você chegava no supermercado, tinha uma, duas marcas de detergente, uma, duas marcas de amaciante, de shampoo, seja lá o que for. Hoje você tem dezenas de marcas. Então, se você não garante que a sua qualidade seja boa, você vai perder cliente, vai perder faturamento.
Então, existe uma corrida muito grande. Tanto é que, antigamente, a gerência de qualidade ela era subordinada à gerência de fabricação. Então, a gerência de fabricação ela era cobrada. Olha, tem que produzir, está produzindo pouco, tem meta. Aí chega e a pessoa não consegue produzir e tem um material que vai ser reprovado. Ele vai falar assim, não, pode aprovar isso aqui no meio, não tem problema não, vamos, porque a gente tem que cumprir a meta de produção. E manda o produto de baixa qualidade junto com o de boa. Então, isso acontecia muito. Agora, a gestão da qualidade está ligada diretamente à gestão industrial. Porque se você não garante o produto bom, você vai perder o seu cliente. Então, por isso que hoje essa gestão do controle de qualidade, a análise do produto final, ela é fundamental. Se não tiver bom, é melhor você reprovar, perder um lote de produto do que você perder cliente. Porque a tendência hoje são muitas indústrias produzindo, são muitos grupos. Então, não dá para você arriscar em perder clientes por conta de um lote ruim. E por isso que o controle de qualidade hoje está sendo mais valorizado, né? Graças a Deus. Porque isso aí ajuda, né, para nós, que a maioria de nós trabalhamos com controle de qualidade, quando a gente assume um papel na indústria, a gente consegue realmente fazer algo que seja bom e que chegue no cliente e deixe ele satisfeito. Mas para você garantir que esse produto seja bom, não é só fazer análise no final. Porque se você percebeu que está ruim, o que poderia ser feito? Controle de processo, ou seja, um controle de qualidade durante a fabricação. Então, as empresas hoje, a tendência delas é fazer, estabelecer esse controle de processo. Você vai controlar o processo produtivo. Aí eu volto novamente lá no item anterior. Então, você precisa de ter instrumentos indicadores. Não adianta, por exemplo, durante o dia você ter uma alta produtividade, né, produto com qualidade, aí chega o turno da noite, não tem supervisor nenhum, porque a maioria dos supervisores trabalham horário administrativo, tem só o líder, aí ele produz meia boca e ó, manda o material. Então não adianta. Por isso, o controle de qualidade tem que funcionar 24 horas junto com a produção. Precisa ter instrumentos de medição para aferir, por exemplo, o pH ou grau Brix de determinada corrente. Se eu tenho um instrumento online que registra, se deu algum problema, não tem como ninguém disfarçar ou encobrir o erro, porque está lá registrado. Então, por isso que muitas empresas têm investido muito nesses instrumentos registradores que registra, por exemplo, o pH da minha reação. Ele marca online o tempo todo. Então, você consegue saber se teve algum probleminha ou não, mesmo não sendo durante o dia. Tá? E esses instrumentos registradores, eles são fundamentais. Por exemplo, hoje nas fábricas tem muita manutenção de bomba, porque o pessoal vai lá, liga a bomba e o tanque está vazio. Aí a bomba gira vazia e ela vai gerar ar, vai sobreaquecer e você trinca a bomba e tem que jogar a bomba fora. Tem que comprar uma outra bomba, tem que... você gera anomalias com o pistão da bomba, do motor, então você gera vários problemas. Se você tem instrumentos que medem a temperatura da bomba, 24 horas. Então, se o operador deixou a bomba funcionando em vazio, ela aumenta a temperatura e o registrador está mostrando, olha, tal hora ela trabalhou vazio, então você está estragando o equipamento. E assim você consegue controlar e reduzir custos. Tá? E hoje, o grande objetivo de toda a indústria é reduzir custos. Porque a única forma de você ter um produto que seja competitivo é reduzindo custos. Porque o produto, para ele ser competitivo, ele tem que ser bom e tem que ser um preço menor do que o seu concorrente. Porque se o preço for maior que o concorrente vai vender mais que você. Então, se na sua fábrica você tem muitos custos, você tem muito desperdício, o seu concorrente vai conseguir vender com preço melhor e vai vender mais e você está fadado a falir. Então, hoje as fábricas têm instrumentos de controle em todas as etapas. Por exemplo, para receber a matéria-prima. A matéria-prima, por exemplo, é a soja para a produção de óleo de soja. Ele chega o caminhão, ele pesa. Tá? E essa balança ela é travada, você tem um sistema, o operador ele só anota o número da nota fiscal e a placa do caminhão. O caminhão entra, você pesa, coloca os dados, ele vai lá no seu pátio, descarrega,
volta, pesa novamente na saída, e o peso que é cobrado não é o peso da nota fiscal, não é o peso lá do fornecedor do grão, é o peso que deu lá na sua balança. Para quê? Para garantir que você tenha um produto conforme ele, com peso realmente que ele esteja, né? Para você não ter perdas. E assim você garante, por exemplo, que o seu recebedor de matéria-prima, de mercadoria, não esteja te passando para trás. Por exemplo, existe uma dificuldade muito grande em controlar o recebimento de lenha. Porque quando os materiais são por peso, você pesa antes e depois, não tem como o operador ir lá e mudar o peso. Não é possível, porque o sistema é travado. Então, você garante a realidade. Né? Assim, você consegue evitar que tenha perdas. Agora, por exemplo, a receber lenha. Eu tenho uma caldeira que funciona, utiliza vapor e eu preciso de lenha. Essa lenha, quando ele chega na fábrica, ela não é recebida por peso. Se fosse por peso, o pessoal ia mandar só lenha verde, né? Que ela é muito mais pesada. Mas aí o que acontece? A lenha ela tem que estar seca e ela é comprada por metro cúbico. Então, como ela é por metro cúbico, não tem como você medir isso a partir de um instrumento direto. Você consegue medir isso de forma indireta. Aí precisa do funcionário que é responsável pelo recebimento, que ele vai com uma fita métrica, mede o volume, né, do caminhão, vai lá, mede a altura, o comprimento, a largura, e aí ele estima o metro cúbico, porque a lenha ela é vendida por metro cúbico. Mas aí o que acontece? Ainda assim existe uma chance de erro muito grande. Por exemplo, o fornecedor de lenha fala assim para o recebedor: olha, você coloca para mim aí 3 metros cúbicos a mais em todo caminhão, que eu te passo aí R$ 800 por mês. Aí, às vezes, o operador, o funcionário, está lá chateado, recebendo pouco, o filho está passando mal, está precisando disso, daquilo, aquilo outro, acaba recebendo. Opa, não, 3 metros cúbicos não vai fazer diferença, eu vou receber. Só que o problema é que de 3 metros cúbicos em 3 metros cúbicos, quando joga para a produção, você tem a estimativa de consumo, e o consumo vai aumentar, porque você está comprando, pagando um material que não existe. E isso vai, em algum momento, vai estourar, porque você tem o setor na fábrica chamado de planejamento e controle de processo. Ele controla tudo, todos os insumos, matérias-primas, ele vai ver que tem alguma coisa aqui errada. Ou o equipamento está queimando, mas está tendo desperdício, ou quem está recebendo matéria-prima não está medindo de forma adequada. Então, de algum momento ou outro, vai encontrar o erro, vai conseguir correr atrás desse erro e, olha, gente, fatalmente encontra. Hoje é tão impressionante como que a forma de controle, especialmente nos grandes grupos, que qualquer tramóia que um funcionário faça é descoberto, gente. Então, cedo ou tarde é descoberto. E por isso que não vale a pena. Às vezes você estuda, forma, vai trabalhar, aí começa a trabalhar, é problema, e você aceita esses famosos cafezinhos. Cedo ou tarde é descoberto, e aí você se queima. Tá? Se queima porque descobre. Aí, automaticamente, outra empresa que vai te contratar vai ligar lá e ele vai passar a informação. Você vai estar lá na sua carteira, lá, justa causa, né, porque você fez um contrato ilícito, né, com o fornecedor. Então, por isso que a gente tem que ficar muito esperto, porque às vezes essas facilidades comprometem a nossa vida. Ontem eu estava conversando com o professor Lucas, né? Ele esteve aqui em casa, e eu estava contando de um caso de uma colega lá de Anápolis, que ela fez faculdade comigo também, é formada em Química Industrial, e teve um problema imenso lá numa fábrica, acho que são uns 15 anos atrás, onde mudou-se um dos recipientes de um produto, de um farmacêutico, mudou um recipiente, deu um problema imenso. O dono da fábrica pediu para a pessoa responsável técnico, fazer essa mudança. Ela fez mudança, achou que não ia ter problema, se não me engano, um sal, era alguma coisa de cálcio, ela mudou para alguma coisa de magnésio, tá? Ela mudou, achou que não ia ter problema e teve problema. Judicialmente é ela que está respondendo. E ela está com problema judicial para perder o seu diploma e tudo mais. Então, às vezes, a gente tem que ser esperto. Você vai trabalhar na fábrica, tem que tomar cuidado, tá? Em todos os sentidos possíveis. Às vezes,
o gestor, né, o industrial, quer que você produz, libera, e se você libera, você acaba se complicando. Então, a área industrial ela é uma área ótima, é uma outra opção também que vocês têm. Tocantins é um estado ainda pouco industrializado, mas como eu mostrei para vocês viram, mais de 90% das fábricas estão em São Paulo. E toda fábrica precisa de um químico, se não de muitos químicos. Então, é uma excelente área de trabalho para nós. E como vocês têm disciplinas da área industrial, vocês têm perante o CRQ, né, o direito de atuar nas indústrias. Então, é uma área boa, mas a gente tem que ser esperto para a gente não se comprometer. Por exemplo, assim que eu formei uma indústria de gelo, que utilizava gás amônio para produzir esse gelo, me chamou para ser responsável técnico. Eu fui em uma cidade próxima, né? Lá em Goiás, uma cidade chamada Itaberaí, não sei se quem for de lá conhece. E aí eu fui lá fazer a visita, ele produzia gelo no quintal da casa dele, tinha os cilindros lá jogados de qualquer forma. E o amônia, se tem vazamento, a amônia ela tem uma densidade muito grande. Então, se tem um vazamento, ela não vai misturar com ar, ela vai ficar na parte inferior. E isso promove intoxicação, e já teve casos de pessoas que já morreram asfixiadas, porque só tem amônia, porque ele é muito pesado. Então, isso você tem vidas nas suas mãos. Aí eu vi aquela bagunça, eu peguei e falei, olha, não dá. Ele ia pagar só meio salário mínimo, e eu tinha que me deslocar de Anápolis para essa cidade, que era mais de 100 quilômetros, e aí ele não se dispôs a organizar. Então, aí eu preferi não assumir o risco. Porque se acontece algum problema, quem responde judicialmente, criminalmente pela indústria é o responsável técnico, ou seja, nós químicos. Então, por isso que a indústria é uma oportunidade fantástica, mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está lidando. E, principalmente, em propostas que são ilícitas, cuidado, porque cedo ou tarde a gente quebra a cara e se complica. Né? E às vezes se complica por pouca coisa, ou se complica às vezes para fazer graça para o gestor. Não, então nós estamos estudando química, vocês conhecem química, então realmente é preciso que a gente utilize esse conhecimento que nós temos para fazer o que tem que ser feito, ou seja, a coisa certa. Tá? Então, continuando, todo esse material está lá naquele primeiro capítulo. Depois vocês baixem, dê uma lida, tá? Nele é bem interessante. Quem quiser fazer a cópia depois pode procurar lá na minha sala. Nesse capítulo, ele também fala para nós sobre a questão de viabilidade dos projetos, que é outro tema que é bem interessante. Às vezes a gente fica pensando, eu vou estou formando químico, agora eu vou montar uma empresa, vou mostrar uma indústria de produtos de limpeza, uma indústria de produtos de cosméticos, vou montar alguma coisa. Mas o que acontece? Para você montar uma empresa, um empreendimento, você vai ter que fazer financiamento, e você vai ter que arcar com toda uma despesa de tempo, de planejamento, de organização, que às vezes a gente faz isso de uma forma impulsiva, atropelando etapas, fazendo com que eu abra meu empreendimento e cedo ou tarde ele fale. Ele não dá continuidade, não consegue fazer com que a empresa vá para frente, porque existe algumas análises que são necessárias antes para garantir que o seu empreendimento tenha sucesso. Montar uma empresa hoje no Brasil realmente é bem complicado, pela taxa de impostos, pelas questões trabalhistas, são muitos órgãos que você precisa de se ajustar para poder produzir. E aí esse livro fala de uma análise chamada de análise de viabilidade. Essa análise de viabilidade, ela vai falar se a sua empresa tem chance ou não de sobreviver ao mercado. Então, esse estudo de viabilidade, ele é um estudo que é interessante. Ele é feito com uma equipe multidisciplinar, né, onde é feita uma avaliação desde qual produto que eu vou fazer, que eu pretendo fazer, que eu pretendo produzir. Vai ser um produto, um cosmético? Tá. Então, esse cosmético que eu quero produzir, qual a classe que ele está disponível? Classe A, B, C ou D? Eu vou competir com quais marcas?
E aí você começa a avaliar se a sua empresa vai se estabelecer no mercado. Não é só dar na cabeça, eu acho que eu vou produzir agora produto de limpeza. Supondo que aqui em Gurupi já tenha outras empresas que façam e que não tem mercado. Então você vai ter uma dificuldade muito grande em inserir. É melhor você ir para uma outra região, para um outro estado que tem essa demanda. Ou você muda o setor de produção. Vamos produzir o que está precisando aqui, qual que é a demanda do estado, da região. O que está se precisando que eu tenho que pagar fretes e chegando com valores caros aqui, o que eu posso produzir aqui que eu consiga realmente ter sucesso no meu empreendimento. Então, esse setor essa análise de viabilidade, ele vai verificar quais são os projetos que são competitivos, começando com o quê? Você vai fazer um estudo, por exemplo, eu vou usar tais matérias-primas, vou usar tais equipamentos, quanto tempo para produção, qual que é o rendimento, o produto final, ele tem uma homogeneidade boa, ele tem uma qualidade boa, ele é reprodutível. Quanto que eu vou gastar? Aí, nisso tudo, eu começo lá para o setor de pesquisa e desenvolvimento, que vai desenvolver esse produto que eu vou inserir no mercado. Né? E além de ter esse setor de pesquisa e desenvolvimento, junto com uma planta piloto para me produzir isso, para me avaliar qual que é o balanço de massa, quanto que eu vou ter de custo de matéria-prima, qual que é matéria-prima, produto final, quanto que eu vou gerar, qual que vai ser os custos energéticos, quanto que eu vou ter que pagar de energia, de pagar de combustíveis, os valores envolvendo também os custos com a mão de obra, quantos funcionários vou precisar, isso tudo a gente consegue fazer o custo global, que envolve todos esses gastos e quanto que eu vou produzir. A gente faz aquela continha, né? E aí, você vai ter lucro suficiente para manter essa indústria e ainda pagar o financiamento dos equipamentos que você vai ter que comprar para você se estabelecer. Então, por isso que essa análise de viabilidade ela é fundamental antes de montar um empreendimento. Além disso, existem muitos outros fatores, como logística. Você vai comprar a matéria-prima, vai ter que pagar frete, você vai vender o seu produto final, como que vai ser a dinâmica logística disso? Você vai vender para supermercados, para grandes supermercados, ou vai ser para mercearias locais, você vai mandar isso para outro estado, vai ser aqui na região mesmo. Além disso, tem a questão do marketing, como você vai divulgar, qual vai ser a sua estratégia, os custos de manutenção dessa planta. Então, são vários os fatores que têm que ser avaliados antes de se montar um empreendimento. E essa análise de viabilidade que vai dar essas informações para nós. Tá? Além disso, tem vários outros custos, como utilidades. Utilidades é a água. A água você vai ter que pagar por essa água, você vai ter que tratar essa água, vai ser próximo de um rio. Como que vai ser estabelecido isso? Qual que vai ser a carga tributária que você vai ter que pagar? Então, esses custos, eles precisam ser colocados na ponta do lápis, e é esse estudo de viabilidade que vai fazer isso. Por exemplo, a Anápolis, ele se tornou um grande polo industrial porque eles fizeram eles criaram um conjunto de ações estratégicas para incentivar as indústrias a irem para lá. Por exemplo, a indústria que eu trabalhei, que é a Champel Farmoquímica, ela saiu lá de São Paulo e foi para Anápolis. Por quê? Em Anápolis, você tinha a concessão do terreno, você não pagava pelo terreno, tá? Você construía a sua empresa, você tinha isenção de imposto, até 5, 10 anos, dependendo do acordo que é feito, né? Você tem, por exemplo, isenção do pagamento da água, por exemplo, lá no DAIA, em Anápolis, quem fazia o tratamento da água não era a empresa estadual, como é a BRK aqui no Tocantins. Quem fazia o tratamento da água era o município, então eles pegavam a água do rio, tratavam o município e fornecia de forma gratuita por 5, por 10 anos, assim incentivando quem vai se estabelecer lá. Tá? E então você não vai ter custo com água, olha que maravilha, por um período. Isenção também de imposto por um período. Então, até a empresa pagar os seus financiamentos pelos equipamentos, se estabelecer, você já tem um conjunto de ações que reduz custos. Então, são estratégicos, por isso que o próprio local onde vai ser estabelecida a indústria também faz parte dessa análise de viabilidade.
Então, a implementação do projeto, né, depois que é feita a análise de viabilidade, ele vai avaliar aí muitos fatores, desde mercado, como que está sendo aquele segmento, naquela região. Estatisticamente, o mercado está crescendo, ele está estável, ele está decaindo. Qual a quantidade de empresas presentes? Esse produto que eu estou formulando, ele tem uma pureza, uniformidade boa ou ele tem variações? Eu tenho que fazer algum ajuste na sua formulação? Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado. Além disso, embalagem, qual tipo de embalagem? Qual vai ser o custo da minha embalagem? Vai ser 10, 20% do custo de produção? Eu vou investir numa embalagem melhor para poder chamar mais a atenção do cliente, que faz parte também das estratégias de marketing, né? E como eu falei anteriormente, a própria logística, né? Como vai ser a venda, como vai ser a distribuição desse produto acabado. É fundamental. Então, tudo isso aqui tem que ser muito bem planejado para você garantir que essa empresa, o empreendimento, ele realmente tenha sucesso, né? Isso que é o isso que é o mais importante, porque são tantos os desafios, incluindo esse período de crise que estamos vivendo, né? Aliás, o Brasil vira e mexe, está em um período de crise, agora com a pandemia ainda complicando um pouco mais. Então, a gente precisa de ter muito claro esses valores, essas questões, para a gente conseguir realmente se estabelecer e conseguir se firmar no mercado. Muitos fatores precisam de ser acompanhados, né, nessa análise de viabilidade. Por exemplo, a localização da fábrica, ela é fundamental. Por exemplo, indústria de bebidas. A água para a indústria de bebida, ela é uma matéria-prima. Porque se você tem uma água de baixa qualidade, você vai ter que tratar essa água e vai ter muitos custos nesse tratamento. Por isso que para quem vai instalar uma indústria, por exemplo, de bebidas, como a indústria de cerveja, de refrigerantes, a disponibilidade de água de boa qualidade é fundamental. Tem que ter água de boa qualidade, tá? Porque senão seus custos aumentam muito. Por isso que muitas empresas foram para o estado de Goiás, porque lá você tem uma água de boa qualidade, diferente das regiões litorâneas, que a água tende a ser um pouco salobra ou ter uma dureza maior. Tá? A própria Heineken, né, ela se vangloria dizendo que a água dela é toda tratada por osmose reversa. Agora, imagina os gastos que se tem para tratar toda a água por osmose reversa. Além disso, também tem a parte de tratamento de efluente, porque a indústria é responsável, né, pelo descarte do seu efluente. Então, quais vão ser os custos embutidos nesse tratamento de efluente? E lá em Anápolis, nesse pacote de benefícios, além da água que era disponibilizada, também o governo tinha uma estação de tratamento de efluente, onde o empresário, né, o industrial, ele tem que fazer o tratamento primário e secundário. Ou seja, faz lá o gradeamento, tira o material, faz um tratamento físico, no máximo físico, nem o biológico não faz. Aí o biológico é feito lá na estação coletiva e depois é descartado. Então, isso também é o quê? Já é uma outra atração, porque você reduz os custos com tratamento de efluentes, né? E, além disso, a localização também ela é fundamental em função do escoamento. Isso faz que Anápolis tenha uma posição estratégica, né, por se localizar no Porto Seco, né, onde você tem uma localização que é bem estratégica, né, nacionalmente, pela própria vias férreas. Aqui em Gurupi, a gente tem uma localização boa também, desde que as nossas vias férreas funcionem, né? Ela funcionando, o Gurupi também vai ter uma localização que é bem estratégica, né? Primeiro que são cidades que se localizam bem na região central do país. Além disso, a própria construção da fábrica, segurança, materiais para combate a incêndio, materiais tóxicos, né? Por exemplo, se você for tratar o efluente, tem que ter materiais que são adequados para isso, o registro em órgãos reguladores, desde vigilância sanitária, agência rural, agência do meio ambiente, corpo de bombeiros. Então, existe toda uma burocracia para você estabelecer a sua empresa, seja onde for. Tá?
E além de todo esse trabalho que você tem, estudo de viabilidade, avaliação do local de instalação da sua fábrica, também tem a parte da direção industrial, treinamento com funcionários, o setor de pesquisa e desenvolvimento que vai organizar, vai desenvolver os produtos específicos para aquela linha de produção. Caso tenha patentes, né, o próprio registro, né, e toda a demanda para o registro dessas patentes, e a informação, né, a divulgação dentro da própria empresa. Então, na verdade, né, estabelecer uma empresa são muitos outros fatores, muitas questões que precisam de ser avaliadas, ok? Então, finalizando a primeira parte, é isso. Antes de passar para frente, alguma pergunta? Se tiver, é só fazer aqui pelo WhatsApp. Então, aqui é uma visão geral, né, para a gente ter conhecimento sobre indústria, sobre instalação de uma indústria e diversos segmentos que envolvem a área industrial. Então, não é só montar uma empresa, existe muita coisa por trás disso. E continuando, né, o estudo da nossa disciplina, né, agora uma segunda etapa, eu vou falar um pouco agora das matérias-primas, né, já pegando um pouco aí da ementa inicial. Hoje, né, nós vamos dar essa introdução sobre matéria-prima e semana que vem nós já vamos iniciar um processamento industrial propriamente dito. Então, matéria-prima. São produtos com finalidade de serem beneficiados, com o intuito de aumentar a durabilidade ou acrescentar novas possibilidades e atribuições, aumentando o valor agregado do material devido à distância entre os centros de produção e consumo, variações de fornecimento ao longo do ano. Por exemplo, se eu tenho o período da safra, produção de milho, de ervilha, eu não vou produzir ao longo do ano inteiro, eu vou produzir apenas um período. Então, para mim garantir que esse milho, essa ervilha, chegue até o mercado consumidor, o que eu faço? Eu industrializo. Então, um produto que antes tinha um tempo de prateleira, de mercado de 15 dias, um mês, agora eu vou ter 6 meses, 1 ano, 2 anos, dependendo do processo industrial. Então, o processo industrial tem a finalidade o quê? De aumentar a durabilidade desse produto, ou seja, eu industrializo e agora o meu produto tem validade de 2 anos, ou dar novas possibilidades e atribuições. Eu pego o tomate, produzo o extrato, é uma atribuição, ou eu pego esse extrato, produzo o ketchup, outra atribuição, ou molho de tomate, outra atribuição, assim eu aumento o valor agregado e o tempo de prateleira. Tá? Então, o objetivo dos processos industriais é dar novas possibilidades e atribuições, ou seja, o couro, eu comprei o couro, agora eu vou fazer o sapato, aí eu vendo o sapato. Então, estou dando novas atribuições. Então, as indústrias têm como finalidade pegar uma matéria-prima que tem um valor agregado menor, produzir um produto acabado que tem maior valor agregado, assim eu vendo, comercializo e tenho lucro. Dando novas possibilidades ou aumentando o tempo de vida útil, ou seja, a durabilidade. Muitos processos, eles necessitam de vários substratos para produzir o mesmo produto final. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho, por exemplo, gás, amônia e metano, mais ar, eu posso produzir o ácido cianídrico. Então, preciso de 2 matérias-primas para produzir um produto acabado. Ou as mesmas matérias-primas podem produzir diversos produtos acabados. Por exemplo, a partir do gás natural, eu posso produzir o ácido acético, ou a partir do gás natural também, lá da refinaria de petróleo, eu posso produzir outro reagente, que é acetona. Diversas matérias-primas podem também gerar o mesmo produto. Então, a partir da destilação da madeira, eu posso produzir o metanol, o álcool metanol. Tá? A partir da síntese do monóxido de carbono com gás hidrogênio, eu também posso produzir o metanol. Ou a partir do gás GLP e do oxigênio, eu posso produzir também metanol. Tá? Então, o metanol é diferente do etanol, que é produzido a partir da cana-de-açúcar. O metanol não, por isso que o metanol ele é bem mais caro. Ele é produzido a partir, por exemplo, desse primeiro, né, destilação da madeira, e os 2 últimos a partir de
componentes da refinação do petróleo. Então, o metanol também é uma dependência nossa do petróleo. Os produtos acabados podem ser produzidos por diversos processos. Por exemplo, a anilina, eu estou falando o composto anilina, que é extremamente tóxico, que tem um anel aromático, não é essa anilina de corante colocar em bolo, não. Estou falando o composto químico anilina. Ele pode ser produzido a partir do benzeno na presença do catalisador ferro ou do benzeno na presença do catalisador hidrogênio. Também eu consigo produzir esse composto que é a anilina, que é muito utilizado para produzir polianilina, que é um polímero que tem propriedades interessantes, que é um polímero condutor, que geralmente os polímeros, né, os plásticos, eles são isolantes. Contudo, é possível produzir polímero condutor, que é utilizado, por exemplo, para músculos, órgãos artificiais. Porque se você coloca uma prótese que é isolante, ela vai acumular energia estática e a pessoa vai ter problema. Então, você precisa de ter um material que libere essa energia estática, que não acumule. Por isso que é utilizado metais. Então, a polianilina é um plástico que pode ser utilizado para isso, porque ela tem propriedades elétricas. Então, é algo que é bem estudado, bastante estudado. Então, os processos químicos, né, as matérias-primas, elas podem ser classificadas a partir da origem. Então, nós vamos ter matérias-primas de origem vegetal, animal ou mineral. Por exemplo, o óleo. O óleo, ele pode ter origem tanto vegetal, o óleo de cozinha, pode ter origem animal, como a partir do sebo animal, ou pode ter origem mineral, obtida a partir do carvão mineral, você pode obter o óleo mineral. O óleo mineral, para quem não conhece, compra-se muito em farmácia e é utilizado muito em cosméticos, por exemplo, tá? Uma das utilizações. E as matérias-primas, elas também podem ser classificadas em função das suas reservas. Isso é uma denominação que hoje tem sido bem questionada, mas ainda tem-se essa classificação como reservas renováveis e não renováveis. Por exemplo, a água é uma reserva renovável, o ar é renovável, né? Contudo, o petróleo é não renovável. Contudo, se nós formos pensar o seguinte, na água, se eu tenho várias indústrias localizadas próximas uma da outra, se ela joga esse resíduo na água, essa água já não vai ser tão renovável assim, né? Ela é renovável desde que você obedeça às leis ambientais e descarte ela nos corpos d'água de acordo com os parâmetros mínimos de qualidade. Aí sim você consegue. Se você não obedece esses parâmetros e esteja pior, aí essa água já não vai ser tão renovável assim. O ar da mesma forma, né? A gente pega São Paulo, que é super industrializado, uma cidade como Cubatão, o ar, será que é tão renovável assim, né? Se a gente for pensar a qualidade do ar, a quantidade de partículas e tudo mais. Então, por isso que alguns ambientalistas questionam um pouco essa classificação. Mas ela também pode ser classificada conforme a composição, ela pode ser orgânica, matéria-prima orgânica, ou inorgânica, né, conforme todos nós já estudamos bastante sobre esses dois componentes. O estado da matéria, ela pode ser uma matéria-prima líquida, sólida ou gasosa, sendo que dessa sólida ela tem vários níveis diferentes. Você tem sólido pastoso, né, que é considerado como sólido, tá? Lembrando que sólido é aquele que não tem a capacidade de fluir. O líquido e o gasoso, ele flui. Então, se eu tenho uma pasta que não flui, então ela é considerada sólida, tá? Industrialmente. Sobre a classificação com relação ao beneficiamento, você tem matérias-primas que são naturais e matérias-primas que são manufaturadas. Por exemplo, as naturais, se eu pego a minha ervilha, compro ela e vou processar, é uma matéria-prima natural. Agora, se eu pego o couro, que já passou pelo curtume, para mim poder fazer o sapato, é uma matéria-prima manufaturada, porque ela já foi beneficiada. Tá? Então, tudo aquilo que já foi processado antes, ele é uma matéria-prima manufaturada, porque já passou por um processamento. Aqui, alguns conceitos que são importantes, relevantes, que eu vou estar citando durante as apresentações. Então, só para vocês saberem o significado.
Então, produto intermediário. Quando eu falo em uma indústria, produto intermediário, significa que, por exemplo, na produção de papel. Na produção de papel, eu pego, por exemplo, a celulose, aliás, eu pego a madeira. Eu pego a madeira, coloco ela no digestor, junto com licor de cozimento, ela digere, libera a fibra de celulose, passo por um sistema de lavagem e tenho a celulose. Então, a celulose é um produto intermediário. Porque a celulose, por si só, eu não vou comercializar ela, supondo que eu quero ficar com ela aqui na minha indústria. E eu quero produzir papel. Então, ela é o fim de uma etapa e início de outra. Aí eu pego a celulose e vou produzir papel. Aí eu produzo papel Chamex, né, esse papel de impressão, e vou comercializar. Aí, produto intermediário é um produto que é fim de uma etapa e início de outra. Tá? Contudo, se a minha indústria falar assim, não, eu não quero produzir papel, eu quero produzir só celulose. E tem indústrias que fazem isso. Produz só celulose. Aí a celulose vai ser um produto final para essa indústria. Tá? E ela vai ser uma matéria-prima manufaturada para outra indústria. Agora, se for na mesma indústria, ela é um produto intermediário, porque ela é fim de uma etapa e início de outra. Nós temos os residuais ou resíduos de produção, né, que são produtos que foram reprovados pelo controle de qualidade, mas que pode ser reprocessado. Por exemplo, eu fiz um teste na minha fábrica, né? Por exemplo, meu produto final, ele tem uma viscosidade baixa do meu detergente. Eu posso reprocessar ele fazendo um ajuste, por exemplo, na cor, na viscosidade, em algum parâmetro, e processar ele novamente. Então, esses são resíduos de produção que pode ser reprocessado, tá? E a diferença é que, além do resíduo de produção, a gente tem o rejeito. Rejeito é aquilo que não pode ser processado mais. Então, produzir margarina. Fiz a minha margarina, peguei o óleo, fiz a hidrogenação. Aí eu vou fazer a análise da margarina. Controle microbiológico deu alto. Então ele está contaminado, não tem como reprocessar, tenho que descartar. Então ele passa a ser rejeito. Agora, se for detergente, viscosidade baixa, ele é um resíduo de produção que pode ser reprocessado e ajustado à sua viscosidade. Ou indústria de tinta, que eu vou lá e adiciono mais ou menos pigmento, né? Mais pigmento, menos não, e faço o ajuste da sua cor, tá? Então aí eu consigo fazer o seu controle. Resíduos de consumo são materiais que durante o processamento eles se perdem. Por exemplo, uma manta que está no filtro prensa, que com o uso eu tenho que descartar. Fusíveis elétricos que eu utilize durante o processamento eu tenho que substituir. Rotores das bombas, com o tempo eles perdem a vida útil, eu tenho que substituir. Tá? Então são materiais que são descartáveis, né? E quando falo descartável, não é que usa uma vez e joga fora, mas que com o tempo eles precisam ser substituídos. Então são resíduos de consumo, a produção vai gerar esses resíduos. Tá? Subproduto é diferente de rejeito. Quando eu falei anteriormente, rejeito é aquele produto que vai jogar fora, não tem solução. Está contaminado, ou então foi um lixo que foi retirado, por exemplo, eu quero produzir papel reciclado. Junto com esse papel vem, por exemplo, plásticos, grampos, o espiral de metal, aí eu coloco no equipamento, tiro. Isso tudo é rejeito, vai ser jogado fora. Ok? Subproduto é um produto que não é o principal, mas tem valor agregado. Por exemplo, na produção do óleo de soja. Na etapa de refinação, o produto principal, né, o produto que eu vou ter, que é o interesse principal, é o óleo de soja. Contudo, no processo de refinação, você retira um componente que é a lecitina de soja, que é adicionado em alimentos, ele é um emulsificante. Você pegar os produtos, por exemplo, balinha, bolachas, chocolates, muitos deles têm lecitina de soja na composição, que é emulsificante, que é um subproduto, ou seja, é um produto que tem valor agregado, que é comercializado, que não é o produto principal, mas que gera renda. Inclusive, na refinação do óleo de soja, também gera um outro produto, que é uma borra, que vai para a indústria para a produção de sabão. É gerado também o tocoferol, que é a vitamina E.
que é comercializado para, por exemplo, indústria de cosméticos. Então, são subprodutos, são produtos obtidos durante a fabricação que têm valor agregado, que não é o produto principal. E rejeito, gente, é aquilo que vai ser jogado fora. Não tem valor agregado nenhum. Ok? Processos químicos, tá? Que vocês vão utilizar, é a base da nossa disciplina, e além disso eu utilizei essas outras aqui, ok? Tá bom? Então são essas aqui, eu já estou finalizando a nossa aula, tá? Se tiverem mais alguma pergunta, pode aí abrir o microfone de vocês. Caso não tenha pergunta, então hoje nós